Olá, vamos falar sobre as atualizações do BIRADS que chegaram agora no RSNA de 2025 para a mamografia. Então vamos lá. Houveram algumas atualizações que são mais genéricas, então nós vamos só citar. E eu vou discutir para vocês de maneira um pouquinho mais detalhada as atualizações que realmente importam para a Laudar, tá bem? Então a primeira mudança é que eles mudaram o nome de Atlas para Manual, porque agora tem um texto maior, uma explicação melhor de o porquê dos descritores e assim por diante. Outra coisa é que foram incluídas no laudo, oficialmente, as indicações do exame. Então, é como se fosse uma pequena história clínica que a gente vai ter que colocar ali no início do exame para situar o porquê aquele exame foi feito. Nós vamos ver um pouquinho mais para frente sobre isso. Foi adicionado também um capítulo onde foi feita a interpretação e o manejo dos achados da tomossíntese, e um outro capítulo onde está integralmente explicado a mamografia com contraste, com descritores próprios para esse tipo de mamografia. Houve atualização dos descritores da composição tecidual, do início ali do tecido fibroglandular, o início do laudo, um refinamento na terminologia de alguns dos descritores para nódulos e calcificações. O léxico foi reordenado e agora ele é apresentado do achado menos suspeito para o mais suspeito, o que já ajuda didaticamente a gente ter uma ideia do valor preditivo positivo de cada descritor. Também foi adicionada uma seção das perguntas mais frequentes e de harmonização das modalidades de achado de mama. E para a categoria zero, agora tem uma distinção. Então, a gente pode dar o zero, tanto para quando você precisa complementar com outro tipo de imagem, então, o zero porque eu preciso de uma compressão localizada, de uma magnificação ou de ultrassom, e você pode dar o zero e falar que foi porque você precisa de exames anteriores para poder estabelecer a estabilidade daquele achado. Então, você pode diferenciar esses dois tipos de BRAD zero. Então, o primeiro achado que vai fazer uma diferença no nosso laudo que a gente vai ver é da indicação. Nós vamos ter que dizer se a mamografia é de rastreamento ou se ela é diagnóstica. E o que vai nos ajudar nisso? O questionário. Então, avaliar antes de ver a imagem, avaliar o questionário e ver ali. É de rastreamento? Sendo de rastreamento, por quê? É só porque ela tinha 40 anos ou ela está na idade e ela tem mamas densas? Então, a gente colocaria mamografia de rastreamento em paciente com mamas densas. Ou mamografia de rastreamento em paciente com risco elevado para câncer de mama por mutação genética presente, BRCA1 positivo. Então, assim, a gente tira uma pequena história clínica da paciente e coloca no início do laudo. Se a mamografia não for de rastreamento, ela vai ser uma mamografia diagnóstica, e aí nós temos que explicar o porquê. Então, ela é uma avaliação complementar de um achado clínico ou de imagem, então explica. Mamografia diagnóstica para avaliação de queixa palpatória no QSL da mama esquerda. Apareceu há um mês, por exemplo. Ou mamografia diagnóstica para correlação com achado de nódulo no QSL esquerdo na ultrassonografia atual. Ou mamografia diagnóstica para controle de BRADS 3. Assim, entendeu? Explicando a historinha clínica da paciente. E a mamografia diagnóstica também é usada para o controle do câncer de mama. Então, para avaliação da extensão da doença antes da cirurgia ou para avaliação de resposta à quimioterapia neoadjuvante. Exemplo. Indicação: mamografia diagnóstica de controle de um nódulo oval e circunscrito no QSM da mama direita, BRADS 3, de tal tamanho na mamografia, e explica na mamografia anterior qual era. Então, entende? Já resumir uma historinha e já dá a ideia do que você está acompanhando. Ou mamografia por queixa de nódulo palpável em tal lugar que foi assinalado com reparo metálico. E aí, no laudo, a gente necessariamente precisa responder aquela pergunta. Então, vamos dizer que você não tenha visto o nódulo, aí você vai referir. O nódulo palpável não foi detectado ao método da Umbirrad 0 e sugeriu ultrassom. Então, coloca na indicação clínica e depois faz a correlação no laudo da mamografia, tá bem? A segunda mudança fala a respeito da uma atualização nos descritores da composição tecidual, porque o Birratz quis enfatizar como é importante a alta densidade mamária, tanto no, não só nisso de prejudicar a avaliação da mamografia e de diminuir a sensibilidade da mesma, quanto no fato de que nós já sabemos que as mamas densas têm um risco aumentado para câncer de mama. Então, eles quiseram valorizar esse achado e oficializaram a descrição da composição tecidual de acordo com os 4 padrões de AAD, que a gente já conhece. Então, antigamente tinha essa sugestão de usar os 4 padrões, mas não era necessário. Agora, não, é uma obrigatoriedade de descrever o padrão mamográfico. E a gente deve relatar essa densidade não só na mamografia de pacientes mulheres, também nos pacientes de sexo masculino com ginecomastia e no tecido fibroglandular residual dos pacientes com mastectomia. E como são esses padrões? São os 4 padrões que nós já conhecemos, né, de AAD,
que representam a porcentagem de tecido fibroglandular apresentado na mama. Então, o A é aquela mama predominantemente adiposa, que tem menos de 25% de tecido fibroglandular. O B é aquela mama equilibrada, meio a meio, 25 a 50% de tecido fibroglandular. A C já é um padrão considerado mais denso, que tem 50 a 75% de parênquima, a gente já descreve como heterogeneamente densas, podendo ocultar pequenos nódulos, e a D é a mama tradicionalmente mais densa, com mais de 75% de parênquima, que a gente vai descrever como extremamente densa, o que diminui a sensibilidade da mamografia. Quanto à tomossíntese, o que mudou? Está muito mais completa a sessão, né? E eles valorizaram muito isso de destacar a importância da tomossíntese, tanto para você poder averiguar melhor as margens da lesão, como para poder ver a localização melhor, e principalmente para a caracterização das distorções arquiteturais, que é o grande trunfo da tomossíntese, né? Principalmente nas mamas densas. E eles enfatizam a vantagem de que, com o uso da tomossíntese, a gente usa menos complementos, né? Incidências complementares. Então, por exemplo, se você está vendo ali uma distorção arquitetural ou buscando analisar as margens de um nódulo, na mamografia em 2D, a gente vai precisar solicitar uma compressão localizada. Na tomossíntese, não. No próprio corte da tomossíntese, você vai conseguir definir bem essa distorção arquitetural ou a margem do nódulo. Então, eles estão enfatizando essa diferença. E uma coisa importante é que nós sabemos que, por definição, um nódulo é uma estrutura que ocupa um espaço tridimensional, tem as margens convexas e que precisa ser visto nas duas incidências na mamografia para ser denominado nódulo. Na tomossíntese, não. Eles colocaram que, se for visto em uma das incidências, já é suficiente para que a gente possa chamá-lo de nódulo. Então, atentar a isso. Aqui, por exemplo, a gente tem na crânio caudal uma mamografia 2D que mostrou uma estrutura nodular, e na tomossíntese a gente vê que é um nódulo irregular, bem caracterizado, e mesmo que ele não seja visto na incidência médio-lateral oblíqua, como é uma tomossíntese, a gente pode chamá-lo de nódulo. Outra mudança para os nódulos na mamografia agora foi com respeito à forma e à margem. Quando nós vamos descrever os nódulos, nós sabemos que a gente tem que descrever densidade, forma, margem, dimensões e localização, certo? Então, as densidades são aquelas quatro: nódulo com conteúdo gorduroso, ou nódulo hipodenso, iso ou hiperdenso, em relação ao tecido fibroglandular circunjacente. Quanto à forma, houve uma mudança. Entrou uma forma a mais, que é a forma lobulada. Então, agora a gente vai ter a forma oval, a redonda, a irregular e a lobulada. E das margens, saiu a margem microlobulada. Por quê? Porque eles não querem causar dúvida, tendo a margem lobulada e a margem microlobulada e a forma lobulada. Então, entrou forma lobulada, saiu margem microlobulada. Então, para a margem, a gente agora tem circunscrita, obscurecida, indistinta e espiculada. Então, vamos ver lá. A forma lobulada, que é essa nova, ela tem uma ou mais indentações, resultando num contorno, sim, ondulado. Ela geralmente é benigna e o valor preditivo positivo para câncer só é maior do que o da forma ovalada. Então, essa seria a mais benigna, depois viria a lobulada, a forma lobulada, depois a forma redonda e, por último, a irregular, em termos de chance de malignidade. Quanto às margens? A gente continua tendo as margens circunscritas, as margens obscurecidas, que são aquelas que a gente não consegue definir parte da margem pelo fato dela se camuflar com o tecido adjacente, dela ter a mesma densidade do tecido adjacente. Saiu a microlobulada, aí a gente continua com a margem mal definida, que é aquela que, mesmo que esteja circundado por gordura, tendo contraste para ser visto, nós não conseguimos definir a margem, porque ela tem esse aspecto infiltrativo, mal definido. Então, já é uma coisa mais sugestiva de malignidade. E as margens espiculadas também persistem, que são as mais sugestivas de malignidade. Aqui, alguns exemplos do próprio Berrades Novo sobre como seria a forma lobulada. Então, tá vendo esse contorno ondulado que nós percebemos, né? Ondulações suaves aqui. Então, aqui ele dá um exemplo de um nódulo com forma lobulada e margem circunscrita. Aqui é a mesma coisa, forma lobulada e margem circunscrita. Aqui mais dois exemplos. Ele usou para demonstrar a forma lobulada com margens circunscritas e outro, mais lobuladinho ainda, é a forma lobulada com margens circunscritas. E quanto às calcificações, o que mudou? Até 2013, no nosso Virrades anterior, havia uma distinção entre a calcificação pontiforme e a redonda de acordo com o tamanho.
As que tivessem partículas menores que 0,5 centímetros, 5 milímetros, elas eram chamadas de pontiformes. As maiores eram redondas. Agora não tem distinção de tamanho, todas redondas são redondas, independente do tamanho. Continuam sendo calcificações de morfologia provavelmente benigna, se tiverem numa distribuição também benigna. E as calcificações que nós tínhamos referências gastronômicas, que eram a em pipoca e a leite de cálcio, nós não podemos mais usar esse termo. Eles tiraram e estão tentando usar um termo mais técnico. Então, a calcificação em leite de cálcio virou calcificação em camadas e a em pipoca virou calcificação grosseira. Assim como aquelas calcificações distróficas pós-operatórias, também só calcificações grosseiras, sem outra terminologia. Então, aqui os exemplos que nós tínhamos, a pontiforme e a arredondada, que tinha essa diferenciação pelo tamanho, a menorzinha era pontiforme, a maior redonda. Agora não, são todas redondas, independente do tamanho. As em leite de cálcio, aqui o exemplo ainda das redondas, pequenininho ou grandes, todas redondas, né? Aí, as em leite de cálcio, que são aquelas que na incidência em perfil assumem esse aspecto lentiforme, nós não chamamos mais assim, vai ser chamado em camadas, calcificações em camadas. Aqui um exemplo deles mesmo, né, na incidência em perfil, mostrando esse aspecto assim, curvilíneo, lentiforme, em camadas. E aqui o aspecto típico nas duas incidências, que elas ficam redondinhas na incidência crânio-caudal e só assumem esse aspecto em meia-lua, assim, lentiforme, na incidência em perfil devido à gravidade. Para a gente dizer que são calcificações em camadas, que a gente imagina que sejam intracísticas, elas têm que ser assim, redondas na crânio-caudal, lentiformes no perfil. E aqui a calcificação em pipoca, que era tão bonitinha, eu achava, mas tudo bem. Eles não querem mais em pipoca, então é grosseira. E as distróficas também a gente vai chamar de calcificação grosseiras. Essas daqui, geralmente associadas aos fibroadenomas hialinizados, né? Quanto às assimetrias, o que mudou? Vocês lembram que no BIRADS antigo a gente tinha aquele termo assimetria em desenvolvimento? Então, caiu por terra aquele termo. Então, vamos lá. A definição de assimetria, todo mundo lembra, né? Uma densidade que não é convexa e que ela não é vista na mama contralateral na mesma topografia, não tem representação. Então, ela pode ser uma simetria pura, que é aquela que a gente vê só numa incidência, não consegue achar correspondência na outra incidência. Pode ser uma simetria focal, que é aquela que a gente vê nas duas incidências, mas ela ocupa um espaço de menos de um quadrante, ou uma simetria global, que nós vemos nas duas incidências e ela ocupa um espaço de mais de um quadrante. E nós não vamos mais usar a simetria em desenvolvimento, para aquela simetria que apareceu de um exame para o outro, ou que ela está progressivamente aumentando. Porém, a simetria em desenvolvimento era a que tinha maior suspeição, era a que tinha maior valor preditivo positivo. Então, é uma informação que a gente não deve deixar de dar no laudo. Nós não vamos usar mais como uma definição de assimetria, mas nós precisamos relatar no laudo esse aspecto evolutivo que ela tem, que é para chamar atenção à malignidade dela. Então, por exemplo, vamos dizer que essa simetria aqui da tela fosse nova. Eu iria descrever assim, uma simetria focal no terço posterior da junção dos quadrantes superiores, ou quadrante superior medial da mama direita, nova em relação ao exame anterior, mais evidente do que no exame anterior e dá o BIRADS 4. Então, não esquecer que, apesar de não ter mais essa definição como uma definição de assimetria, é importante colocar na descrição evolutiva e valorizar para que seja feita a biópsia dessa assimetria nova, tá bom? E os linfonodos axilares, eles ganharam um capítulo próprio e foram muito mais valorizados pela importância que eles têm na programação terapêutica, inclusive. Então, agora, é ressaltado que a gente deve dizer se eles estão típicos ou atípicos, se estão normais ou não, sempre que possível caracterizá-los, né, dizer linfonodos axilares de aspecto habitual e não apenas prolongamento axilar livre, e quando eles estiverem atípicos, a gente deve descrever algumas coisas, que são morfologia, localização e o número. A morfologia, o que tem que ser descrito? Tem que ser descrito se é visto ou não o hilo, se há espessamento cortical visível ou não, se ele está arredondado e se ele é simétrico com o outro lado e com os outros linfonodos, ou se é um linfonodo único diferente. E nós vamos dizer quantos estão alterados, né? E a localização por níveis. No caso de nós virmos linfonodos que nós achamos que são alterados por alterações benignas, como vacinação, doença de base, doença reumática de base, infecção presente, ou outras neoplasias, como por exemplo um linfoma, o que a gente tem que fazer? É pesquisar a história e, no caso dessa sugestão, estou vendo o linfonodo atípico axilar aumentado bilateralmente, provavelmente associado à doença de base, lúpus, ou só à esquerda, mas a paciente refere ter tido uma vacinação
a uma semana desse lado. Aí, nesses casos, a gente justifica por que nós achamos que está alterado. Então, vamos dizer, no caso de uma doença sistêmica, ele está alterado, ela está em tratamento para lúpus e ele vem estando assim há anos, nas mamografias anteriores também. Ok, eu justifico e dou meu BIRADS 2. Ou, no caso, é novo, não tinha no exame anterior, mas tem esse histórico de vacinação, ou um histórico de um furúnculo nesse braço. O que a gente vai fazer? B3 e o controle, é, fazer uma mamografia mais rapidamente, um controle precoce desse lado para avaliar esses linfonodos. Então, ele diz que mesmo que a gente ache que é benigno, tem que valorizar e fazer esse acompanhamento. E que no caso de nós acharmos linfonodo atípico novo, sem alteração na mama, mas ele está muito atípico, nós podemos dar um BIRAD zero e sugerir um complemento com ultrassom, ressonância ou até com a core biópsia. Então, aqui, alguns exemplos que ele nos mostra de linfonodos intramamários normais. Então, olha só, bem reniforme, com o hilo evidente, a cortical fininha, né? Nos dois casos. E aqui, linfonodo intramamário alterado. Era uma paciente já com um quadrante, que ela apresentou um linfonodo que não estava com esse aspecto reniforme, ele estava mais globoso, o hilo não tão evidente, um espessamento cortical. Fez a biópsia e era uma recorrência de carcinoma no linfonodo intramamário. Quanto ao linfonodo axilar, também aqui uns exemplos de linfonodo normal, com o hilo bem evidente, o formato uniforme, né? E aqui os linfonodos acometidos. Então, aqui globosos e com densidade muito alterada, a gente vê que a densidade não se vê hilo nem nada. E aqui um com espessamento cortical importante, né? Então, linfonodos que a gente tem que descrever e investigar a causa. Bem, as lesões cutâneas são um outro tipo de lesão que eles fizeram questão de colocar a parte para explicar também. Então, eles falam que é muito importante que elas sejam demarcadas antes do exame. Então, tanto assinaladas no questionário, quanto demarcadas como reparo, para que a gente possa diferenciar de nódulos verdadeiros. E aquela dica que a gente sempre tem, que para poder diferenciar essas lesões, é que tanto os nevos quanto os queloides, todas as lesões cutâneas, eles costumam apresentar esse halo hipodenso periférico. Por quê? Porque a lesão é elevada, então quando ocorre a compressão pela placa da mamografia, fica ao redor dele ali um ar que faz esse halo hipoecogênico. Na dúvida, se é um nódulo verdadeiro ou se é uma lesão cutânea, a gente tem aquelas duas possibilidades. Ou fazer tomossíntese, e a lesão vai aparecer nos cortes de pele, que são aqueles bem iniciais ou bem finais. Ou fazer a marcação na batalha naval com um reparo metálico e depois tangenciá-lo, para comprovar que a lesão é cutânea e não um nó. Outro achado que eles estão descrevendo separadamente é da ectasia ductal. Então, primeiro que eles consideram a ectasia ductal na mamografia como ductos acima de meio centímetro de diâmetro, acima de 5 milímetros. E aí eles separam os ductos múltiplos ectasiados bilaterais e o ducto único. Os múltiplos estão muito relacionados à gestação e à lactação, e se não houver nenhuma queixa, eles são benignos BIRADS 2. Quando for uma ectasia ductal única, que antes, no BIRADS anterior, eles já consideravam achado suspeito BIRADS 4A, eles viram que não, que teve uma pouca associação com malignidade. Então, nesse BIRADS, eles estão sugerindo o quê? Que deve ser considerado um achado benigno, desde que não haja queixa clínica de fluxo papilar ou alguma alteração na papila, e que não haja nenhum outro achado mamográfico suspeito naquela mama. Então, se houver queixa clínica ou achado suspeito, aí sim a gente vai considerar essa ectasia ductal e investigar. Se não, pode ser considerada como benigna. E também a evolução. Se for um achado novo associado à queixa, a gente valoriza muito mais do que um achado que já estava presente, né? E outra seção interessante que ele acrescentou, para a gente finalizar, é o manejo das lesões de alto risco. Por quê? Porque à medida que a gente foi fazendo mais mamotomia, nós fomos tendo mais lesões de alto risco que tiveram esse diagnóstico através da mamotomia e não foram excisadas. E aí, na hora de dar o BIRADS, surge um pouco de dificuldade. Como que a gente vai considerar? Essas lesões envolvem principalmente a hiperplasia ductal atípica, a atipia plana e o papiloma atípico. Então, qual é a conduta? Sobrou aquela lesão ali, junto ao clipe, a gente sabe que o diagnóstico anatomopatológico foi esse, e ela aumentou radiologicamente. Sem dúvida, BIRADS 4, sugerindo biópsia ou excisão da lesão. Porém, se ela está estável, eles reconhecem que há uma grande variação entre as
a conduta de cada estabelecimento. E tem serviços que falam, não, tem que excisar de qualquer maneira, e tem serviços que falam, não, depois de 5 anos estável, a gente já dá um B2, depois de 2 anos estável, já dá um B2. Então, o que, que eles sugerem? Que se o seu serviço, ou se o lugar que você está laudando não tem uma conduta estabelecida para isso, que você coloque no laudo. Existe uma lesão de alto risco não ressecada em acompanhamento que permanece estável desde, aí você coloca os exames que você comparou. Então, desde 2023, desde a biópsia em 2020, certo? Mas então, você ressalta ali que a paciente tem uma lesão de alto risco que está em acompanhamento. E no caso, precisa ter os exames anteriores para você poder dizer que está estável. Se você não tem o exame anterior, você pode dar o BIRAD zero e falar, BIRAD zero, porque ela tem uma lesão de alto risco em acompanhamento e os exames anteriores não estão disponíveis para que eu possa fazer o estudo evolutivo. Então, essas são as principais alterações. Eu espero que tenha sido útil e que você possa aproveitar para a gente começar a usar o BIRADS novo já nos seus laudos.